antes de conhecer essa terapia, eu sentia muito medo de fazer. Inclusive, eu acho que já tem um ano que essa minha amiga minha me recomendou fazer essa terapia e eu não fiz, eu falei, eu tenho medo. E ela me passou 2 contatos pra fazer com essas 2 pessoas e eu não tive coragem, pra ser bem sincera, eu tive muito medo. Por quê? Porque eu não sei o que que é, eu não conhecia, não tinha conhecimento. E bate, sabe, aquele nervoso na gente. Gente, ainda mais que a gente cresce na igreja. Eu cresci no cristianismo, né? Então, já viu, né? Oi, meus amores, hoje eu vou falar pra vocês como que está sendo essa minha experiência com a mesa radiônica. Eu fiz a minha segunda sessão, a minha primeira sessão, no dia seguinte eu me senti assim meio estranha, mas eu acredito que seja porque eu já estava estranha já há bastante tempo, né? Devido a essas questões emocionais, problemas que eu tive no passado e etc. E quando a gente vai... Você tem um problema emocional, né? Se você teve algo que te machucou muito, te feriu, te fez um trauma muito grande, e você pega essa dor, ao invés de você limpar, fazer aquela varredura e limpar, para transmutar, para tirar todo o ódio, toda a raiva e transmutar em amor, eu peguei toda essa bagagem minha, coloquei debaixo do tapete. E a conta vem, gente. Cedo ou mais tarde vai vir e não tem pra onde você correr, né? Eu estou aqui com meu caderninho, eu anotei as atividades que eu preciso fazer, tem os dias certinho, que foi de acordo com o que a mesa me pediu. Primeiro eu vou falar pra vocês em relação à minha primeira sessão. Eu falei com ela que eu estava com muita ansiedade, né? E muita ansiedade e muito nervosa, muito preocupada e etc. Ela falou assim, não vou fazer da prosperidade primeiro, porque a mesa está pedindo para que eu faça a limpeza emocional, alinhamento dos chakras, etc. Mas o título do vídeo é como que está sendo a minha experiência. Gente, antes de conhecer essa terapia, eu sentia muito medo de fazer. Inclusive, eu acho que já tem um ano que essa minha amiga minha me recomendou fazer essa terapia e eu não fiz, eu falei, eu tenho medo. E ela me passou 2 contatos pra fazer com essas 2 pessoas e eu não tive coragem, pra ser bem sincera, eu tive muito medo. Por quê? Porque eu não sei o que que é, eu não conhecia, não tinha conhecimento e bate, sabe, aquele nervoso na gente. Gente, ainda mais que a gente cresce na igreja, eu cresci no cristianismo, né? Então, já viu, né? Que tudo é do diabo. E eu fiquei com medo, com medo. Só que chegou uma fase na minha vida que, tipo, cara, alguma coisa tem que fazer, porque nada está resolvendo mais, alguma coisa precisa ser limpada em mim, eu não tô sabendo o que que é, não tô sabendo identificar, não sei para onde ir, o que fazer, estou me sentindo perdida. É natural, chega uma fase na nossa vida que a gente fica dessa forma, sabe? Isso acontece com todo mundo, e foi o que aconteceu comigo. Engraçado que eu com essa amiga já fazia bastante tempo que a gente não conversava e de repente a gente voltou a conversar. Eu comentei com ela algumas coisas que estavam acontecendo comigo, eu falei, nossa, eu não sei por que tá acontecendo isso e etc. E ela me recomendou fazer a mesa com ela. Gente, eu fiz a minha primeira mesa e a única recomendação da mesa, quando ela fez essa limpeza, ela alinhou os chakras, ficou tudo certinho. Foi acender uma vela, do lado da vela colocar uma água. Por quê? Porque a água vai tirar todas as energias ruins e a vela, né? Essa vela eu vou acender para o meu anjo da guarda e vou pedir para ele transmutar toda a raiva, todo o ódio em amor. Gente, eu fiquei chocada, né? Porque a mesa é muito precisa, ela é muito precisa mesmo. E essa segunda sessão foi em relação à prosperidade. E realmente, assim, eu fiquei muito chocada. Porque eu acho que foi no ano retrasado. Eu nunca fui, assim, muito ligada nessa questão de arquétipos. Mas no meu trabalho, eu estava usando o tigre, mas não porque é um arquétipo, porque vai me trazer algum benefício. E é engraçado que essa mesa me recomendou ativar esse arquétipo. E eu fui pesquisar o que significa esse arquétipo. E eu comecei a me lembrar, a ter recordações de quando eu estava usando esse tigre, porque eu tinha um quadro, né, do tigre, e foi exatamente o que estava acontecendo comigo. Eu estava tendo muito foco, muita disposição,
tudo em relação, assim, esse arquétipo estava acontecendo comigo. Eu achei muito interessante mesmo. Inclusive, eu vou falar para vocês entenderem como que funciona essa ferramenta, né? Eu vou dar aqui para vocês, ó, mesa radiônica holística. Esse foi para a prosperidade financeira, né? A primeira ferramenta que ela usou várias ferramentas, eu só vou falar algumas aqui, porque eu acredito que esse vídeo vai ficar muito longo, né? Foi um salto quântico em vidas passadas, né? Depois ela usou a chama violeta para transmutar. Chama violeta vai fazer aquela limpeza de tudo de ruim, né? Muito bom a chama violeta, eu gosto muito, que é do Saint Germain. O olho de Shiva. Engraçado que essas coisas eu já estava pesquisando antes. Como que a gente é preparado, né? Na verdade, eu acho que eu já estava sendo preparada para ter coragem de fazer essa mesa, porque bem antes de fazer essa mesa, eu já estava pesquisando sobre Shiva, sobre a chama violeta. Eu comecei a fazer apometria nas lives gratuitas. É assim, uma coisa assim, muito simples, não é nada assim profunda, né? Mas eu comecei a sentir uma certa diferença quando eu comecei a fazer essas apometrias gratuitas nas lives no TikTok, né? Eu tava acompanhando no TikTok. E mesmo não sendo assim, direcionado para mim, sendo direcionado para outras pessoas, eu já senti uma diferença. Então eu sinto que eu já estava sendo preparada para eu ter coragem de fazer essa mesa radiônica, porque eu sentia muito medo, gente. O que é o objetivo do olho de Shiva? Essa ferramenta ativa a energia de encerramento de ciclos, sinaliza que uma fase se encerrou nesse momento e corta todas as energias para facilitar a transição. É necessário deixar o ciclo antigo para trás. Então, tudo aquilo que acabou, que se findou, que não serve mais para mim, eu tenho que deixar aí, né? Inclusive, eu fiz um mapa, eu fiz o astrológico, mas eu gostei mais do numerológico, que eu achei mais preciso, fala exatamente sobre isso, sobre encerrar ciclos, né? Eu tenho que ser uma pessoa que tem que deixar aí, não tem que ficar me prendendo aquilo, sabe? Porque se a pessoa quer ir, você tem que deixar, e, enfim, seja em relacionamento, em trabalho, em qualquer área da sua vida, né? A quarta ferramenta foi o tratamento com radiestesia, que ela vai colocar 10 dias no gráfico cruz cósmica, um gráfico que bloqueia padrões negativos, autossabotagem e ajuda a equilibrar emoções. Gente, exatamente o que está acontecendo comigo. Eu vou falar estava, porque a gente tem que ter fé, né? Que fazendo essas mudanças vai acontecer algo diferente. Algo diferente está acontecendo, coisas boas vai acontecer. Engraçado que um dia antes de fazer sobre essa mesa da prosperidade, eu estava vendo sobre o Arcanjo Miguel. E ela fez aqui, ó, espada do Arcanjo Miguel, invertida, forte, limpeza pesada, utilizada para afastar energias muito nocivas, espíritos, magia e praga. Gente, muito interessante, porque um dia antes eu já estava pesquisando sobre o Arcanjo Miguel. Eu falei, eu não vou fazer o Arcanjo Miguel, porque tem muitas pessoas que falam que teve muitas coisas ruins, mas no final teve coisas boas. Aí eu falei, bom, nesse momento eu não estou preparada para mais coisas ruins, né? Gente, eu acho muito interessante como que as coisas se ligam. Merkabah, atuando com a chama violeta na terceira dimensão, que significa transmutação de negatividade e energia nociva na terceira dimensão. Deixa eu tirar isso aqui. Ai, meu Deus, não vai descarregar agora não, hein? Por favor. Então, a ferramenta do soltar, o alinhamento dos chakras eu já conhecia. Vamos lá, gente. A ferramenta da centelha divina, enfim, foram várias ferramentas que ela usou. Agora eu vou falar aqui para vocês quais são as minhas atividades, minhas tarefas que eu preciso fazer. E depois que tiver concluído tudo, que tiver passado 30 dias, eu vou voltar aqui e vou falar qual foi o resultado. A minha primeira atividade que eu tenho que fazer é o Anjo da Prosperidade. Eu tenho que fazer essa oração de enriquecimento por 10 dias. Fazer a oração monádica, que eu li, é uma coisa muito linda, não é nada de estranho, tá? Só o nome que é diferente, mas muito top. Por 3 dias. 3 dias de oração do perdão, mais uma oração complementar em vídeo, que eu achei lindo essa oração complementar no vídeo, eu achei tudo top das galáxias. Visualização criativa, eu tenho que fazer um exercício, né? Uma meditação ou uma visualização dos meus objetivos, por pelo menos 10 dias. Arquétipo do tigre, tenho que ativar ele por 30 dias. Ler o livro Segredos da Mente Milionária, ouvir 10 dias de reprogramação da autoestima. Gente, minha autoestima, ó, lá embaixo. Isso aqui eu não falei pra ela. Tudo que tá aqui eu não falei, sabe?
mas a mesa foi muito precisa, eu sinto isso. E a oração do Pai Nosso durante 7 dias. Eu estou muito otimista, não imaginava que fosse dessa forma. Eu achava que fosse algo assim terrível, né? Diabólico. Coisas assim que a gente vai aprendendo, né? De acordo com as nossas crenças, que a gente acabou aprendendo nas igrejas, né? Eu aprendi isso na igreja porque, enfim, é algo diferente. A gente acha que é algo do demônio, mas não. Eu estou gostando bastante, eu estou sentindo que quando vem um pensamento negativo, imediatamente eu já penso assim, não, eu vou conseguir, sabe? E antes eu não estava conseguindo fazer isso. Eu pensava um pensamento negativo, eu tentava pensar algo positivo, mas não funcionava. Fazendo orações, rezas, lendo salmos, não estava tendo nem paciência para ler mais os salmos. Então, assim, foi uma situação que eu realmente estava precisando de ajuda. Tem pessoas que só acreditar, confiar que vai acontecer, acontece. Tem pessoas que só ler os salmos vai funcionar, beleza. Tem pessoas que só fazer o Ho'oponopono vai ajudar, beleza. Todas as ferramentas, para mim, me ajudou bastante até um certo período, né? Mas como eu parei de fazer e a coisa piorou, porque eu parei de fazer as limpezas, a partir do momento que você começa e você para, piora, né? Eu estava sem força, sem energia, sem disposição para conseguir resolver essa situação, entende? Então, assim, chega um momento que a gente precisa de ajuda. Todos nós precisamos de um mentor, precisamos de alguém que nos auxilie, porque tem momentos que a gente fica sem direção, é isso que estava acontecendo comigo. Sem direção, estava assim, ó. Então, quando você tem alguém que está vendo o seu problema, a sua situação, e consegue olhar lá na frente, e consegue te dar um direcionamento, você encurta caminho, entende? E é isso o que eu queria passar para vocês, eu super aprovei. Não tenho medo, não tenha medo. É super tranquilo, super de boa. Não vai acontecer nada de errado, só coisas boas. Muito pelo contrário, vai te fazer muito bem, né? Porque você tá limpando, isso significa que vai melhorar mais a sua vida, tá? Inclusive, eu vou ver com ela se ela quiser deixar o contato dela, eu coloco aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram fazer também uma sessão com ela, tá bom? Beijos!